Boa tarde, é um prazer falar com vocês agora à tarde, alguns dados sobre financiamento e trazendo para essa reunião uma discussão muito forte que está acontecendo no Brasil hoje, que é o novo Plano Nacional de Educação para o período 2011-2020. E são metas ousadas que estão sendo propostas, até pelo próprio governo, encaminhado ao Congresso Nacional, projeto de lei que está no Congresso Nacional para ser debatido, e a ideia é que ele seja votado até o final desse ano. E tem duas metas que estão sendo intensamente debatidas na educação superior, que é elevar aquela quantidade entre 18 e 24 anos para 33%, menos de 15% para 33%, então seria mais que dobrar a quantidade de estudantes, e também elevar o percentual gasto com a educação no país em relação ao PIB. E essa discussão sobre o percentual gasto em relação ao PIB tem motivado intensos debates. Esse é um dos pontos fortes lá na discussão atual. Então, eu trago aqui um pouco dessa análise com o percentual do PIB. Eu tive que fazer um recorte também para mostrar um pouco como são os recursos das instituições universitárias brasileiras, tanto as públicas quanto as privadas, em relação ao PIB, e também um pouco de uma análise considerando o bônus populacional, que vai ocorrer até 2050. O professor Pedro já trouxe uma análise que mostrou esse perfil do comportamento da população brasileira, e também uma projeção que é feita pelo Ministério da Fazenda sobre o crescimento do Brasil até 2044, que, por minha conta, eu estiquei até 2050, para poder fazer uma análise até 2050. Já que as previsões são factíveis de alterações, eu me dei o direito de fazer essa projeção. Mas a primeira análise que tem sido feita intensamente no Brasil, primeiro é entender o que significa esse percentual do PIB aplicado em educação. Porque a gente tem que olhar não só o percentual do PIB, mas tem que olhar também o valor do PIB. E eu escolhi como análise a população e idade educacional dos países, exatamente para depois eu poder fazer a vinculação com a mudança, com a dinâmica populacional brasileira e com o bônus populacional em termos educacionais que o país vai ter. Bom, então, se a gente foram considerados uma série de países, né, para fazer essa comparação. Então, a gente vê que o Iêmen gasta 9,6% do PIB em educação, são dados da CIA, da Agência de Inteligência Americana, e da Unesco. Isso significa, para um PIB de 58 bilhões de dólares, em poder de paridade de compra, significa 5,6 bilhões de dólares aplicados na educação, e para uma população em idade educacional de 11 milhões e 770 mil. Esse dado da população em idade educacional é da Unesco. Se a gente faz a conta, verificando quanto que é aplicado, então, por pessoa em idade educacional e não por matriculados, tem que chamar atenção para isso, são 473 dólares por pessoa em idade educacional. Então, se a gente faz essa análise completa, a gente pode fazer realmente comparação entre os países e verificar o que acontece em termos de valores, né, por pessoa em idade educacional e fazer um pouco de comparação entre os países. E aí começam a ter sentidos algumas análises que foram feitas aqui mesmo nessa reunião nossa e em outras reuniões, em outros debates que aparecem. E esse assunto aparece intensamente no Brasil sempre que sai o resultado do PISA, da prova internacional, né, quando saem comparando o Brasil com os países europeus. Daqui a pouco, na outra lâmina, a gente vai ver o resultado dessa conta para os países europeus, né? Então, a gente verifica a desigualdade que existe nessa conta. Quanto se gasta em educação por pessoa em idade educacional. Acho que todos verificarem os valores, né? O Brasil, apesar de ter um PIB de 2 trilhões, mas tem uma população imensa para educar, entre 0 e 24 anos, então são 950 dólares por pessoa em idade educacional. Se a gente vê a próxima, que são os países europeus, né? Portugal, países asiáticos também, a Coreia do Sul entra aqui nesse contexto, a gente vê que os valores são muito mais elevados quando essa conta é feita. Então, a Noruega, 15.578, Dinamarca, 11.960 e Portugal, 5.592. E esses valores, a Luísa me chamou a atenção lá no Brasil para eu verificar se esse percentual do PIB era aplicado de recursos públicos, no banco de dados da CIA, de recursos públicos aplicados em educação e não recursos públicos e privados. Então, aqui são só recursos públicos.
Então, esse é o grande debate no Brasil hoje, porque nesse banco de dados ele gasta 4% do PIB, numa análise do MEC, do Ministério da Educação, é em torno de 5% do PIB, mas faria pouca diferença aqui, em termos de valores por pessoa em idade educacional, se você muda de 4% para 5%. Né? Então, seria basicamente dobrar, né, esse percentual do PIB graças à educação. Esse é o grande debate brasileiro hoje. Bom, vindo aqui para a reunião, eu tive a curiosidade de dar uma olhada no nosso país de língua portuguesa e fiz as mesmas contas para todos nós. Então, Portugal, 5.592, Macau, 2.794. Coloquei aqui a renda per capita, né, para a gente ter uma ideia do que significa a riqueza dos nossos países aqui reunidos. Timor-Leste, 978. O Brasil, 959. Cabo Verde, 432. Angola, 332. E Moçambique, 93. A população de Moçambique, em termos educacionais, é imensa comparado com a população. A gente pega a população de Moçambique, isso aqui dá praticamente a metade da população em idade educacional. Né? E são $93 por habitante. De Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, a gente não tem dados lá na Unesco de nenhum ano para a gente pegar uma referência para fazer essa conta. Então, aqui a gente dá bem uma ideia, no meu entender, das dificuldades que nós passamos, né? O Brasil e todos nós da comunidade de línguas portuguesas, com Portugal aí ainda em destaque, né? Com $5.592 por pessoa em idade educacional. Ok? Então, essa é a primeira análise que eu gostaria de trazer. E lá no final eu vou fechar um pouco com a projeção disso até 2050. No texto que a gente vai encaminhar para o fórum, tem muito mais outros detalhes com relação ao financiamento, mas a gente achou que os 15 minutos que nós tínhamos aqui seriam muito pequenos para entrar em mais detalhes. Mas tem um banco de dados do Censo da Educação Superior que ele tem que ser olhado com relatividade, porque são informações que as instituições prestam para o governo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os valores que estão previstos aqui, colocados aqui, mas, por outro lado, aquelas 2.000 e tantas instituições é o único banco de dados possível de ser examinado com relação às instituições privadas, particulares, comunitárias, confessionais. Então, esse é o banco de dados de 2005. Eu estou trabalhando atualmente com o de 2008 para ver um pouco mais a consistência desses dados, para eu poder substituir esses números, ou fazer comparação 2005 e 2008 também. Mas os valores aplicados nas federais são 19 bilhões de reais, aqui está em reais, R$1 para euro, €, 2,5 reais, né? R$2,50, que dá 0,7% do PIB. O estadual, 9,77 bilhões de reais, 0,35% do PIB. O municipal, 1,53 bilhões de reais, 0,05% do PIB, que daria um total de 1,10% do PIB. Se bem que as municipais no Brasil cobram mensalidades, então talvez elas devessem ser classificadas não como públicas, mas como privadas. Apesar de serem instituições do setor público, elas cobram mensalidades. As particulares são 15,52 bilhões de reais, 0,56, as comunitárias confessionais, 16,15 bilhões, que dá 0,58. Chama a atenção nessa análise que o percentual em relação ao PIB de 1,14% das privadas, né, em relação a 1,10% das públicas, o setor privado, por mensalidade dos estudantes, ou seja, as próprias famílias, já colocam mais dinheiro na educação superior do que o fundo público. Né? Então, essa é uma outra vertente que existe no contexto brasileiro. Essa aqui é uma análise de custo médio do aluno, pegando exatamente aqueles valores aplicados e fazendo correções nos sistemas, porque os nossos sistemas são muito heterogêneos. Então, para uma comparabilidade entre eles, a gente tem que considerar que o sistema federal faz muito mais pesquisa, muito mais trabalho de interação com a sociedade, que os sistemas particulares comunitários. Então, tem uma metodologia aqui de análise que considera um determinado percentual para pesquisa e extensão, e esse percentual é desconsiderado ao fazer a conta. Então, tem toda uma metodologia de um trabalho que foi publicado por mim e pelo José Marcelino Pinto, que é um professor da USP de Ribeirão Preto.
Então, por essa conta, o sistema federal seria um custo de R$ 12.964, o sistema estadual, R$ 10.841, aqui incluído o grande sistema estadual paulista, né? Os municipais, R$ 10.048, os particulares, R$ 8.396, e os comunitários confessionais, R$ 9.795. E esses valores, na nossa metodologia, são comparáveis. Então, a gente poderia comparar aqui os custos das instituições de educação superior brasileiras. Tem que ressaltar sempre que esse é aquele banco de dados que eu chamei a atenção, né, da confiabilidade dos números que estão apresentados ali. Bom, então, essa é uma vertente. A gente tem toda uma análise também com relação ao perfil socioeconômico da população brasileira, a grande desigualdade brasileira, né, concentração de renda na mão de poucos, né, e muitos 20 milhões de brasileiros precisando ainda da Bolsa Família, que é a complementação governamental para sua alimentação diária. Essa desigualdade imensa faz com que a população brasileira não consiga pagar mais mensalidades no Brasil. Existe uma exaustão da população para pagamento de mensalidades. A gente vê que é elevada a quantidade de pessoas que pagam mensalidades no Brasil. Então, existe uma situação embaraçosa, complicada no Brasil, que não dá mais para expandir a educação privada, tem que expandir a pública. Então, aqueles 75% nas privadas, 25% nas públicas, inevitavelmente vai ter que sofrer alteração aí nesse percurso. Vou tentar ser mais rápido agora, porque eu não sei bem como é que está o tempo, né? O professor Geraldo aí tem que apertar a gente. A gente vem para cá, a gente quer falar tudo, né? Mas esse é o perfil de dinâmica populacional brasileira, num estudo preparado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O pessoal em idade de creche, 0 a 3 anos, vai passar de 11,8 milhões de pessoas, de crianças, para 7,1 milhões de crianças. Então, uma queda de 40% até 2050. De 4 a 5 anos, educação infantil, de 6,4 milhões para 3,7, uma queda de 42%. O ensino fundamental, de 30,7 milhões para 17,6, uma queda de 43%. O ensino médio, de 9,9 milhões para 6,4, uma queda de 35%. A educação superior, 23,5 para 16,1 milhões, uma queda de 31%. E o total da população, de 82 milhões em 2011 para 50,9 milhões em 2010, população em idade educacional. Então, é uma redução sensível, né? E que o país tem que se preparar para isso, com alertas da Luísa o tempo todo nessa reunião, né? Como enfrentar essa mudança do perfil da população com envelhecimento e diminuição da mão de obra, né? O pessoal em idade para colocar força de trabalho para fazer o país crescer e ter desenvolvimento em termos de crescimento do PIB. Com relação ao crescimento do PIB, o Ministério da Fazenda fez, então, essa projeção. Em 2010 foi 7,5%, em 2011 a projeção foi de 5%, já não vai ser 5%. Toda a previsão é de alguma coisa entre 3% e 3,5%, no aumento de 2011. Mas esse é o estudo que existe no Brasil sobre o crescimento real do PIB até 2050, né? Como eu disse, eles fizeram até 2044, 2050 eu coloquei exatamente o mesmo percentual para chegar a 2050. Então, o PIB brasileiro passaria de 2 trilhões para 5 trilhões de dólares, né? Até 2050. Se a gente faz as duas coisas, né? Cresce o PIB e cai a população, a gente refaz aquela conta inicial e a gente vê que o Brasil chega, no final de 2020, se aplicasse 10% do PIB em educação, que é a grande discussão, e nós estamos defendendo isso lá no Brasil, as associações todas de professores, de entidades ligadas à área educacional, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, ou seja, todos os setores, o Ministério de Ciência e Tecnologia, pressionado também por todos os lados com relação à aplicação do dinheiro do pré-sal, né, do petróleo nas camadas de pré-sal. Então, fazendo toda essa projeção, a gente vê que em 2011 a gente chega a $4 mil por pessoa em idade educacional, exatamente aquela conta inicial. Em 2030 a gente chegaria a 5.900, em 2040 7.796 e em 2050 9.808. Ou seja, nesse momento chegaríamos próximos dos países europeus, né, em termos de quanto se gasta por pessoa em idade educacional. Então, é um longo caminho a percorrer no Brasil, né,
para que a gente consiga chegar a uma situação dessa. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação anterior havia a previsão de se chegar a 7% do PIB gasto em educação, que foi vetado pelo governo Fernando Henrique, e durante todo o governo Lula também não foi revisado esse veto. E já me perguntaram, temos que esperar até 2050 para que as coisas aconteçam, se todos esses SIs existirem, né? Se crescer tanto, se aplicar tanto, se a população cair, é verdade. Mas temos que esperar tudo isso, temos, né? A verdade é essa, e se a gente tivesse começado há 10 anos atrás, a gente já estaria 10 anos aqui na frente nesse percurso. Era isso que a gente tinha aqui para apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado.